juventude, periferia e expressão cultural, essas três palavras, essas três expressões, elas têm uma certa vida e elas vão modificando no tempo. A gente sabe que existem coisas objetivas concretas, estatísticas que mostram, mapas, né, que mostram onde é que está a periferia, onde é que está o centro, como é que significa periferia em termos de índices, né, de indicadores sociais, etc. Mas eu vou falar um pouco de um outro ponto de vista, né, como é que essa palavra juventude, periferia, expressões culturais são apropriadas pela sociedade. Então a gente começa com juventude, né, de 15 a 29 anos. Eles têm algumas coisas em comum, porque fazem parte da mesma geração. Entre elas, falando bastante rapidamente, nós temos as grandes mudanças no campo do trabalho. Novos padrões também sexuais. Né? Se a gente comparar os padrões sexuais de hoje com de outras gerações, a gente percebe que há outra forma, né, de se relacionar e de criar laços afetivos. Também sabemos que que é uma geração muito marcada pela violência. E também uma geração conectada, onde as formas de estar no mundo, né, as formas de se comunicar, de criar laços, de romper laços, passa pelo mundo virtual também. Embora hajam essas marcas comuns, né, você tem grandes diferenças de origem, né, de origem social, de classe, de renda, de cor, de gênero, né, de ter ou não deficiências mentais, físicas, cognitivas, que marca as diferentes juventudes. Né? Então, uma das questões que marca essa juventude é a questão da discriminação por endereço, que significa dizer onde mora pode ser um fato de fechar portas de oportunidades e potencialidades. Então, é uma discriminação que se junta a outras, né, discriminações, mas ela tem muito a ver com duas questões: a forma como a cidade se desenvolve e a forma como os espaços sociais são marcados nessa cidade. E periferia? O que diz a palavra periferia? Talvez vocês não se deem muito conta que era uma palavra totalmente paulista. Hoje, qualquer lugar do Brasil que você vai e alguém fala em cultura de periferia, isso é um sinal, é uma marca, não só do lugar onde mora, mas de um processo que procura transformar estigma em emblema e que é apropriada diferentemente por uma juventude. E aí nós vamos chegar no terceiro ponto, é apropriada principalmente a partir de expressões culturais. Outro exemplo forte, né, do começo desse processo é a música Periferia, Periferia, né, dos Racionais MC, aonde eles vão afirmar que periferia é periferia em qualquer lugar. E aí descrevem que características são essas, né, e como é que os manos, né, usando a sua forma de falar, podem se unir através da palavra periferia. Tudo isso, na verdade, tem muito a ver também com as expressões culturais que foram, nesses anos todos, elas foram se desenvolvendo. Principalmente a partir dos anos 90, né, anos muito fortes em termos de mudanças sociais, a gente vai perceber nos jovens, né, desses espaços denominados de diferentes maneiras, iniciativas de resistência cultural e política, com base territorial. Né? Essas formas de resistência, elas questionaram segregações espaciais e formaram grupos, redes, movimentos e, mais recentemente, os coletivos, que é uma outra forma agora de você nomear, né, processo de agregação social. Isso vai acontecer no hip-hop, no funk, na capoeira, no grafite, na dança, no sarau de literatura, sem dúvida nenhuma, e também dependeu muito das formas de conexão. Então, essas expressões culturais, elas nem sempre começam tendo, vamos dizer, efeitos políticos no tecido social, mas quando elas começam a existir, elas são políticas, são cidadania e são estéticas também. Então, muitas vezes, elas começam apenas com um objetivo estético de expressão cultural e elas acabam tendo efeito porque elas produzem mudanças, seja no repertório cultural geral da sociedade, seja também no território. Né? Então, nesse sentido que elas têm uma força bastante grande. Os jovens, muitas vezes, eles entram nesses espaços, né, onde se afirma a juventude, a periferia, através de expressões culturais, por diferentes caminhos. E isso também é uma coisa muito importante, nem todos têm a mesma história. Se eu tivesse mais tempo, eu ia contar para vocês, por exemplo, da MC Amandinha, né, de Belo Horizonte, vai com os pais para uma ocupação urbana. Ela começou a prestar atenção no que estava acontecendo ali e transformou aquilo num rap que é o hino das ocupações, uma etnógrafa, né, do cotidiano. O outro exemplo
é um grupo que eu conheci há pouco tempo, chamado PI. Primeiro descobri que eles eram de Juazeiro e Petrolina, né? E eu perguntei para o principal, né, o vocalista, né, do grupo de hip-hop, da onde vinha o nome PI. Ele falou Piranga 1. E ele explicou que uma forma de você acabar com o estigma é usar justamente aquele nome que te fechava portas para a produção cultural. Então, ele deu vários exemplos dos bairros daquela região, aonde os nomes dos bairros, que eram produtores de estigma, foram usados, foram transformados através de um grupo como esse, né? No caso desse grupo, eles juntaram todas as discriminações que eu citei antes, né, por mais uma, de ser nordestino. E eu perguntei, mas você usa a palavra periferia? Na própria letra tem a palavra periferia. E quando eu disse periferia em qualquer lugar, eu disse sim, porque somos periféricos na escola. Aí tem toda uma elaboração em cima da palavra periferia que é colocada ali. É importante perceber como juventude, periferia e cultura podem se juntar para denunciar desigualdades e afirmar potencialidades. E os jovens das favelas se colocam, então, como novos mediadores. Mas novas conquistas, nesse sentido, trazem também novas contradições e novos conflitos. Há sentimentos convergentes, aonde se pergunta o que poderíamos fazer junto, e há sentimentos em conflitos, que muitas vezes, no Rio de Janeiro, por exemplo, é traduzido em nós por nós. Ou seja, outras mediações não se fazem mais necessárias. Queria deixar essa contradição no final para a gente também refletir sobre ela. Esses processos que se dão nos territórios, eles são muito importantes, nada será como antes, mas também existem coisas muito importantes que têm que acontecer ao mesmo tempo para que os jovens possam responder realmente o que podemos fazer juntos. Na reforma urbana, a moradia e o transporte são super importantes, mas também nós temos que pensar nas restrições para a circulação de armas de fogo. Há questões que estão no território, mas há questões que não se limitam ao território, e essa é uma delas. A segunda questão, sem dúvida, é uma nova política de drogas que retire o consumo da esfera criminal e faça prevalecer uma abordagem de saúde pública e de redução de danos. E, por último, muito importante, seria uma revisão ampla e profunda do nosso sistema policial. Eu acho que falar em juventude é pensar que abordagens a polícia tem com os jovens, principalmente com os jovens da periferia. Eu terminaria com essa questão que, embora tenha sido muito discutida, ainda é um tema que merece muita reflexão e ação no Brasil de hoje. É o seguinte, eu quero falar um poema primeiro. Campo Limpo, Taboão, Capão. Quando nasci, tinha 6 anos. No lugar em que nasci, sonhava que era tudo nosso. Tinha os campinhos e os terrenos baldios. Já foi interior. Hoje, periferia com as casas cruas. As vacas com tetas gruas não existem mais. A cerca virou muro. Óbvio. A cidade cresce, o muro cresce. Vieram os prédios, as delegacias, os puteiros e as casas Bahia. Também cresci, fiquei grande e já não caibo dentro de mim. E de tão solitário, sou meu próprio vizinho. E de tão solitário, sou meu próprio vizinho. Eu estou estudando um cara e ele fala da manipulação dos idiomas, né? Não é só o nosso idioma, nem a parte só ideológica, né? Mas a semântica. E subúrbio significa lugar de escravos, né? E família, em latim, significa escravos. Você vai no dicionário latim, está lá, servos, não sei o quê e tal. E a gente tem essa saudação, né, na periferia. Ei, família! Ei, família! Né? Inconscientemente a gente está... E como a palavra tem muita força, a gente está estudando isso no sarau lá, ela tem essa evocação da palavra, e eles nos confundiram, porque não fomos nós que fizemos esse idioma, de uma certa forma, né? A gente não criou a nossa linguagem, ela foi criada por alguém, né? A palavra paz, por exemplo, ela significa sofrimento, né? Então é interessante, né? Na periferia a gente está pedindo paz e tal, né? Se você vai pedir, né? Movimentos aí pela paz, e a paz significa sofrimento. Então, o que a gente evoca não quer dizer o que a gente evoca, né?
Por isso que às vezes a gente não consegue chegar no coração do outro. Então nós estamos estudando isso agora, né? No Saraus, né? A gente está querendo saber dessas coisas. Para a gente é muito importante discutir. Como você está trabalhando com a poesia, com a palavra, legal saber um pouco, né, dessa origem. A palavra ordem e progresso está na nossa bandeira, bonitão lá. Ordem. Or, luz. Den, força. Quem te dá uma ordem normalmente está por cima. Então está roubando a nossa luz e a nossa força. E como a palavra tem poder, e quem criou sabe disso, e está escrito na bandeira do país. Então isso tem várias. Tem um livro aqui, ó, o nome do livro chama Monor. Depois, se alguém se interessar, que seria, mais ou menos traduzindo, a luz da humanidade, da mônada. Seria mônada. Porque humano, ser humano, significa inseto ou bicho. Então nós somos inseto ou bicho. Eu vou contar a trajetória, né, um pouco do... Como que eu comecei com isso, com o sarau? Eu e Suzy, que é minha companheira, a gente morou um tempo fora, e aí depois voltamos e abrimos uma lanchonete no Campo Limpo. E aí, para mim, só vender pastel ou coxinha não interessava. Aí em 95, no bar, eu fazia um negócio que chamava Noite da Vela. A Noite da Vela a gente tocava os vinis, bolachão, né? E até trocar um vinil e outro, o pessoal deixou eu falar uma poesia. E a gente eu comecei a levar alguma coisa de poesia que eu tinha em casa, e o pessoal... E aí foi nascendo, o sarau foi... né? E nessa época também, os Racionais estavam bombando na periferia. Então o cara estava falando de Jardim Ângela, do Capão Redondo, né? Da nossa quebrada ali, né? Do Jardim Rosana, então nas músicas. E isso tem a ver um pouco com a história do hip-hop, desse movimento, porque a autoestima da periferia, aí, nesse caso, né? Então isso também facilitou a gente, eu acho que com o sarau foi criando uma autoestima ali, né, para se falar do local, da gente. E numa dessa Noite da Vela, eu falei assim, a gente podia colocar poesia em poste. E a gente denominou isso de postesia. Não sei se alguém lembra disso, alguém viu, porque a gente colocou em vários lugares aí. Então, a partir desse momento, a gente foi criando um caldo cultural ali, na região, né, no Campo Limpo e tal. E do bar depois a gente fazia também uns sons, umas músicas. Então de lá para cá e a gente fazendo essa rede, né, que foi se construindo de poetas, porque ninguém era poeta, gente, da nossa turma assim. Nasceu o poeta dentro do bar, o laboratório. Eu falo isso porque é muito interessante, porque foi um processo que saiu de dentro do bar, porque a gente não tinha espaço, né? Espaço mesmo na região realmente não tem casas agora que, né, isso já tem um longo tempo, né? Tem algumas casas de cultura, porque na periferia é uma coisa assim, é o singular e o coletivo, né? Até eu lembro que eu fiz um poema assim: periferia, nossos plurais são tão singulares. Eu fui convidado para falar sobre periferia muito em função de um artigo que eu publiquei há um tempo atrás, no final dos anos 2000, que eu fiz junto com 2 alunos, Daniel De Luca e Tia Ajuda Andréia, onde a gente tentou pensar o tema da periferia em São Paulo, mas a partir de um diagnóstico que depois ele foi se consolidando a partir dessa pesquisa. Certo? De que a gente achava ali no final dos anos 2000 que havia uma melhora na região de pobreza, mas ao mesmo tempo uma sensação de uma continuidade da desigualdade social, né? Como se ela permanecesse apesar da atenuação da pobreza. E isso imediatamente nos apontou para a periferia, mas o termo nos incomodava de um ponto de vista da sua localização, porque achávamos ele muito definido de um ponto de vista urbanístico, né? Periferia um pouco aquilo que está distante do centro da cidade. E aí, como estratégia de pesquisa, a gente começou a trabalhar situações diferentes, então a gente fazia pesquisas pontuais, etnográficas, de longa duração, nessa relação face a face pessoal, né? E, a partir de 3 situações diferentes, como periferia e desigualdade em si são termos relacionais, nos obrigava também a pensar uma centralidade. E, por isso, a ideia de pensar situações periféricas vista
a partir das situações de pobreza, mas que, na verdade, estava pensando nessa relação com a riqueza. Isso promoveu uma dupla comparação. A primeira, uma periferia em relação à sua centralidade, né? E, segundo, cada situação dessa a gente espelhava uma na outra para abstrair certos traços comuns, certos mecanismos sociais que operam essa atenuação e manutenção da desigualdade. Vou dar um trabalho grande, fazer toda a descrição etnográfica, mas eu vou dar algumas características simplesmente para sustentar alguns dos argumentos, né? O primeiro era uma pesquisa que eu já realizava alguns anos antes, que foi a favela de Paraisópolis, que é a segunda maior de São Paulo, né, que estava do lado do bairro do Morumbi. Então você tem ali o que eu chamei de uma situação de contiguidade entre riqueza e pobreza. Depois, uma segunda que a gente investigou foi a cidade de Tiradentes, né, que aí não estava do lado da riqueza, mas estava no extremo da cidade, o distrito de Cidade Tiradentes, né, a 25 quilômetros do centro da cidade, e o seu contraponto seria provavelmente o centro expandido, né. E um terceiro seriam os próprios moradores, a população de rua do centro de São Paulo, né. São 3 situações, configurações diferentes, que a gente pensaria em termos de desigualdade, e quando a gente cai para dentro desses campos, a gente vai identificando as particularidades de como essa ideia de periferia vai se desconstruindo. O principal, o primeiro lugar, talvez eu fale até mais dele, de Paraisópolis, porque eu fiz o campo nesse lugar, né? Ele foi escolhido muito em função por esse contraste com riqueza e por achar que ali era um lugar pobre. Mas, ao final da pesquisa, a gente descobriu que Paraisópolis era um lugar razoavelmente bom, comparado a outros lugares considerados pobres na cidade. Isso porque ali a gente identificou uma certa estrutura, que a gente chamou de estrutura de oportunidades, que era uma certa sinergia entre várias coisas que aconteciam em Paraisópolis. Em primeiro lugar, ela é fruto de uma imigração, sobretudo nordestina, certo? O que faz com que ali, sobretudo nos anos 90, tinha um forte tecido social de solidariedade entre vizinhos e conterrâneos também, certo? Uma forte rede religiosa, que dava sustentação, uma forte rede de voluntariado, de filantropia que vinha do Morumbi, né? Então, várias iniciativas de escolas, assistência, e dessas próprias igrejas, né? E também uma situação de pacificação que ocorria ali nos anos 80, muito fruto de um domínio, de um líder comunitário nordestino, mas com perfil de um justiceiro. Ele, de uma certa forma, evitava a entrada de um tráfico pesado, mas, embora fosse uma situação de ilegalidade e criminalidade, mas garantia uma pacificação, o que fazia com que Paraisópolis fosse um lugar de muita busca de pesquisadores, ação de filantropia, porque era, de uma certa forma, bastante seguro. E, do outro lado, o Morumbi oferecia condomínios, seus condomínios, mansões, exigia serviços domésticos, segurança, filantropia, como já disse, um comércio que fazia com que você tivesse também uma certa oferta de empregos. Cidade de Tiradentes é um conjunto habitacional, certo? Construído a partir da ação do Estado, então o próprio Estado é promotor de uma certa segregação social e todo um complicador de pessoas que moram a 2 horas e meias do centro da cidade, e costumam dizer, vou para São Paulo, né? E, por fim, a população de rua, que aí contava, além das suas carências, mas contava com uma rede de assistência que começava a se desenhar ali, sobretudo, no final dos anos 2000. Mas o que a gente via, portanto, eram 3 configurações, onde a gente abstraiu 3 mecanismos transversais, mas que, em cada situação, ele operava de uma maneira diferente. O primeiro, de respeito à violência simbólica, né, nessa relação de desigualdade. Isso, em Paraisópolis, era muito evidente. Assim. Paraisópolis, para os moradores internos, tinha uma ideia de que, dependendo se eu fosse procurar emprego na redondeza, no universo rico, de uma certa forma, era bem visto, porque era vizinho, indicando vizinho, e tanto também porque Paraisópolis entrou num clima de várias gestões e várias ações de filantrópica do setor empresarial, que fez, de uma certa forma, ela bombar a tal ponto que depois se tornou novela. Mas sempre com uma relação ambígua em relação a essa parte rica, que tinha uma relação de necessidade, mas também de evitação. Porque, no limite, é relação de trabalho, relação de amizade, práticas de lazer, tem que fazer ou dentro ou pular aquele cinturão de riqueza, ir lá para Santa Amaro, para o Largo do Batata e assim por diante. Cidade de Tiradentes.
e ainda pensando em termos de violência simbólica, era mais evidente isso, das pessoas se esconderem, né, de onde moram, até na hora de procurar emprego. Isso custava para as empregadas domésticas, porque isso significavam 2 passagens, trabalhar muito, então, de repente, se resolvia dizendo mora em Itaquera, né? Mora mais ou menos até onde vai o metrô. E aí é importante entender, como exemplo, o impacto que um passe único tem numa situação como essa. E eu queria chamar a atenção que, para a cidade de Tiradentes, ela tinha uma imagem, alguns chamavam de cidade de tiroteio, mas quando você pensava na escala de violência na cidade, ela estava no meio ali, não era um lugar tão violento assim, né? Mas o que demonstra que você produz estigmas, né? E Paraisópolis era assim, ou ficava invisível, ou se aparecia como estigma. Também era uma contradição muito grande, o que dava um peso para aquelas pessoas, né? E depois uma pobreza que transformou na população de rua um estigma em reconhecimento. E aí não é só ser visível, é ser reconhecido e aí acúmulo de direitos e assim por diante. Uma certa conversão simbólica que ocorreu ali com os moradores de rua. Então, em primeiro lugar, essa dimensão da violência simbólica, que ela pode ser tanto positiva ou negativa, dependendo da configuração. Tá? A segunda coisa é a vulnerabilidade política dessas situações periféricas, né? No sentido de que a gente percebia que, conforme o andamento de eleições, as intempéries eleitorais provocavam ou melhora ou prejuízo, né? E a sensação que se tem, e aí eu sou um morador da Zona Oeste, é que, a despeito de mudar o prefeito, o lixo vai ser recolhido, a luz vai chegar, né? Mas, nesses outros lugares, se a situação periférica está sujeito a políticas de governo, menos a máquina, a rotina da máquina de Estado, né? O que dá uma situação de fragilidade. E, por fim, o terceiro ponto que a gente chamou de comum são as qualidades dos vínculos sociais, no sentido de que família é um suporte, vizinhança é um suporte, a assistência é um suporte. Então, você tem toda uma coisa geracional que, se a família suporta, as gerações mais novas, por mais que consigam coisas como tem se passado nos últimos anos, tem que ser a ver com a geração anterior. Então, família é um peso ou ela é uma proteção? É sempre esse jogo, né? Isso também é a vizinhança. Eu tenho solidariedade, cuido dos filhos, né? Mas eu tinha uma situação também de violência. E, por fim, a assistência, que é uma forma de proteção, mas que pode significar também um congelamento de certas categorias, né? Como morador de rua, então faço todas as atividades para com que esse sujeito permaneça na rua, porque certas políticas são voltadas para isso, não o liberam totalmente dessa situação. Tudo estou querendo pensar essa ideia de situação periférica, né? Com o espaço urbano, eu tenho territorialidades distintas, combinações distintas, onde eu posso incluir ou excluir. Mas, acima de tudo, ser periférico é estar numa relação de desigualdade inferior, o que exige, portanto, certas habilidades, certa criatividade. E eu gosto muito de uma distinção que um autor chamado Dessertor faz entre estratégia e tática. E um pouco ele está dizendo que a estratégia é aquele que que as regras do jogo são boas para ele. E o agir tático é onde as regras não lhe são. E, portanto, agir um pouco, as ações da periferia um pouco tem até essa dimensão tática. Subversões, né, são um pouco de maneira de lidar com situação onde você sai já em desvantagem desde o começo. Tá, ok? Bom, era isso.